Olá, como estudar parte 5, parte emocional do estudo. O objetivo desse vídeo não é para você ter um ambiente calmo, com incenso bonitinho para estudar. Na verdade, você pode até estudar assim, mas não é a questão principal. A questão aqui é o seguinte: quando uma pessoa, por exemplo, sofre um acidente, é muito comum ela relatar que o tempo passou muito lentamente quando isso aconteceu. Tá? E isso é importante. Por quê? Primeiro, por que o tempo passa lentamente? Por que parece? Né? Por que existe um efeito de que quando uma pessoa, por exemplo, está num acidente de carro e o carro capota, ela lembra, sei lá, como se fosse a capotada, tivesse dado, sei lá, 1 minuto lá o carro ficou capotando e não realmente o carro capotou, sei lá, 2 vezes em poucos segundos. A questão aqui é que quando você está sentindo emoções fortes, você aprende, ok? E isso é uma questão importante, porque se você conseguir, de alguma maneira, gerar emoções fortes durante o seu aprendizado, vai ficar mais fácil de aprender. Okay? É uma coisa que por muito tempo me falaram que era um problema que eu tinha. Mas o que me ajudou muito foi o quê? Que quando eu tinha um exercício para resolver, sei lá, uma estrutura complexa, alguma coisa assim, ou durante a faculdade, uma questão complicada, se eu não conseguia resolver, eu ficava com raiva, eu ficava nervoso com aquilo lá. Okay? Ou, quando eu estava fazendo autoescola, quando eu não conseguia fazer uma manobra específica, eu ficava com raiva. Okay? Você pode dizer que isso é tóxico, mas a questão é que me auxiliou muito a aprender. Tá? Por quê? Porque justamente na hora que você entra num estado emocional forte, o seu cérebro vai tentar captar todas as informações que estão acontecendo naquele momento. Porque se alguma coisa te fez gerar um estado emocional tão forte, deve ser importante e talvez seja útil no futuro. Okay? É por isso que a gente lembra realmente de um acidente com uma memória tão boa. Porque tudo que aconteceu naquele acidente pode ser útil para não acontecer de novo. Okay? O mesmo vale nessa questão. E aqui entro em algumas questões. Muitas vezes, quando eu falo para um aluno, alguém chega num grupo do WhatsApp, ou durante uma live, ou um comentário, eu tento a ser rígido com esses alunos, tá? Tipo, rígido assim, tipo, eu falo, digamos, de uma maneira bruta, muitas vezes até eu sou bruto de propósito na hora de falar. Por exemplo, quando um aluno fala, se confunde em tração e compressão, vocês não falam, ó, se confundindo em tração e compressão, não, eu falo, ó, você não sabe qual que é a diferença entre tração e compressão. Por quê? Porque a pessoa se irrita com isso. Só a questão é, quando você se irrita com isso, a questão é, você tem que se tocar que você se irritou. E não acertar o ego, ok? Sempre que eu fiquei nervoso, eu percebi, é um erro meu que eu tenho que corrigir. Você nunca pode imaginar, quando você fica nervoso por alguma coisa, essa coisa está errada, não deveria estar acontecendo isso e o mundo está contra mim. Não. A questão que você tem que sempre imaginar é o seguinte: esse estado emocional que está acontecendo, ruim, ou, inclusive, digamos, no caso, vamos imaginar que eu te falei mal de alguma coisa, me perguntou uma coisa e você se sentiu ofendido por isso. A questão aqui é, eu te ofendi de propósito para você conseguir lembrar melhor disso depois. Porque quando um cara chega para mim e mostra um exercício e fala, cara, isso aqui está tudo errado, você tem que estudar melhor, e estuda isso, tá? Porque eu xingo, mas eu passo a base. Então, quando eu falo que tá tudo errado, tem que estudar melhor, naturalmente ele vai entrar num estado de plastificação cerebral, ok? Onde o cérebro vai tentar aprender coisas novas rápido, porque o cérebro dele tá horrível, meu Deus, eu não quero sentir isso, ok? E daí eu passo, ó, vai e lê esse livro, vai assistir esse vídeo, o que vai auxiliar também a você melhorar depois, ok? Claro, aqui entra outra questão. Isso vai melhorar porque essa classificação cerebral de um estado emocional, principalmente estados emocionais ruins, ela tende a te auxiliar a aprender aquilo lá na hora. Okay? Mas você não pode manter esse estado emocional por muito tempo. Porque se você manter esse estado emocional por muito tempo, vai dar tilt no seu cérebro. Né? A questão é que aquelas emoções fortes, elas vão auxiliar seu cérebro a funcionar mais rápido naquela hora, ou ajudar o cérebro a funcionar melhor. Mas se ficar nesse estado emocional por muito tempo, você se sentir fatigado e cansado e não vai conseguir mais fazer nada. Então a questão é, esse estado emocional pode te ajudar, mas depois, digamos, principalmente que você fez alguma coisa, se estressou por algum projeto e tudo mais, ou alguma coisa do tipo, e aprendeu alguma coisa, tá? Você tem que jogar essa memória por longo prazo, ok? E dentro da questão, igual eu falei nos vídeos anteriores, mas no próximo dia, tenta dormir 8, 9 horas, se possível. Vai dormir mais cedo. Porque a única maneira de pegar esse estado emocional de curto prazo e jogar para longo prazo, o que você aprendeu dentro desse estado, é
dormindo depois, porque é isso que joga a sua informação para o longo prazo. Entendido? Então, entenda que muitas vezes um estado emocional ruim não é um problema. É comum as pessoas ficarem nervosas quando elas não entendem alguma coisa, quando elas precisavam entender alguma coisa, ok? Não entenda isso como algo ruim e jamais entenda isso aqui para o ego, tá? Porque é outra coisa que eu vejo muitas pessoas, é que quando ela sente um estado emocional forte, ela acha que é um problema com, digamos, é um ataque a ela. Não, você não pode imaginar isso. Ok? Por exemplo, quando eu falo, eu vejo isso nos alunos, tá? Os alunos que eu vejo que conseguem crescer é o quê? Que eu falo, ó, você tem que estudar melhor isso, tá? Tu tá fazendo bobagem isso aqui, tu tá arriscando a vida de uma pessoa, tá? Isso é quando eu falo engenharia não é brincadeira, tu tá fazendo maluquice. Os alunos que me ouvem e falam, nossa, realmente, eu tenho que focar mais, isso que é uma coisa séria, tá? O cara tá me pagando por um projeto porque ele acha que eu sou um especialista nisso e eu tenho que ser realmente, ok? E ele se sente mal, mas eu vejo que depois ele cresce. Agora, eu vejo também que muitos eu falo, ó, cara, tu tá brincando de engenharia, não é isso que tem que fazer. Isso aqui pode cair, você tá fazendo maluquice. O cara tá fazendo um projeto, as coxas lá, eu vou colocar uma viga assim porque eu acho que é assim mesmo e tá bom. Eu vejo que muitos, quando ouvem isso e se irritam, daqui a 2 anos eles estão fazendo a mesma pergunta. Daqui a 3 anos não cresceram nada, ok? Então a questão principal é, não imagine que as pessoas tem ódio de você, tá? As pessoas não têm ódio de você, as pessoas nem se importam, provavelmente, com você, ainda mais na internet, ok? E outra coisa que você tem que entender é que na internet é comum você achar que qualquer texto, principalmente, é mais crítico do que realmente é. Porque eu não vou falar, cara, você tem que estudar mais, se focar mais, e você está fazendo bobagem e colocar, sei lá, um emoji de carinha piscando. Não vou fazer isso. Eu só vou falar isso. Daí ele não vai pensar, eu falar, ó, cara, tem que estudar mais. Ele vai falar, cara, tu é o maluco da cabeça, tem que estudar mais, porcaria. É isso que ele tá, quando ele lê o texto, tem que estudar mais, ele vai entender como se você estivesse falando porcaria e dando tapa na cara dele, porque não existe nuance no texto, ok? E a outra coisa que a gente tem que entender também, é que a engenharia, ela é muito masculina, ok? Mais estruturas, porque estruturas é matemática pura, tá? E o cérebro masculino, ele é mais focado na matemática, mas é um cérebro mais lógico que se importa menos com suas emoções, ok? Então, o que vai acontecer é que dentro da engenharia tende a ter discussões mais pesadas, ok? Até porque o cérebro masculino foi feito para quê? Para uma caça, onde tem que falar, é isso, tem que fazer isso e pronto, acabou, não tem a questão, tá? A gente tem um cérebro meio que para guerra, né? Realmente, tomou a decisão, tem que fazer isso e não importa. E é ambiente de risco mesmo, e é uma questão mais crítica, não é que nem o cérebro feminino, que ele é mais voltado, digamos, para partes pacíficas, né? As mulheres tendem a ficar conversando por dias, enquanto o homem tende a conversar só quando ele está fazendo alguma coisa. Então, a questão é que é comum, ainda mais no ambiente masculino. Tá? No meu caso, 94% da minha audiência é homens, então, e 2% é minha mãe. Então vai contar só realmente uns 2, 3%, que é o homem assistindo o canal da mulher, e 1% feminino. Então a questão é que é comum ser mais rígido, é comum uma palavra mais rígida, tá? Mas você não tem que entender isso como um xingamento, é só uma questão que é natural do homem, essa coisa mais rígida, tá? Aquela questão que homens, digamos, mulheres fingem que se gostam, mas se odeiam, e homens fingem que se odeiam, mas gostam, né? Mas se gostam. Então essa questão, às vezes eu gosto de um aluno, mas eu xingo ele de propósito, porque eu sei que vai ajudar ele, ok? Ao invés de eu ser carinhoso com ele de propósito, para fazer que eu estou ajudando, mas na verdade eu estou atrapalhando, beleza? Então, por enquanto, seria isso. As emoções fortes podem te ajudar, tá? E se você controlar bem elas, você pode estudar e aprender muito mais a longo prazo, beleza? Então, por enquanto, seria isso. Até a próxima.